Biologia, 9º ano, gravando. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Essa semana a gente vai dar uma pequena pausa nos nossos capítulos, né, no nosso estudo, para a gente fazer a correção dos exercícios dos capítulos 9 e 10, tá legal? Então eu tenho aqui as respostas e eu peço que vocês estejam aí com o livro em mãos para vocês poderem ir corrigindo o que vocês já fizeram. E se vocês ficarem em dúvida em alguma questão, em alguma correção, vocês me perguntem no Google Class que eu vou esclarecer para vocês, tá? Vamos começar então. Capítulo 9. A gente começa a correção do capítulo 9 na parte de testando seus conhecimentos, que está lá nas páginas 69 e 70, tá? Número 1, letra A. O cromossomo é classificado como acrocêntrico, pois é possível notar que o centrômero se localiza próximo a uma das extremidades e deixa um dos braços do cromossomo bem maior que o outro. Então, a gente tem a classificação de acrocêntrico quando o centrômero está bem próximo à extremidade, quase no finalzinho, não no final, próximo ao final, ok? Letra B, em A está identificado o telômero e em B o braço Q. Braço Q é o braço longo, né? Então, quando a gente tem um cromossomo acrocêntrico, uma das partes da cromátide fica pequena e ela é chamada de braço curto, a outra parte da cromátide fica comprida e ela é chamada de braço longo. Número 2. A existência dos poros no envoltório nuclear permite que o transporte de algumas substâncias, como moléculas hidrossolúveis, no caso RNA e ribossomos, ocorra entre o núcleo e o citoplasma e vice-versa. Então, para que as moléculas possam sair do núcleo e alcançar o citoplasma, e para que elas possam ir do citoplasma para o núcleo, essas moléculas elas passam pelos poros que existem no envoltório nuclear. Número 3. As células somáticas, muscular e nervosa, por exemplo, assim como o zigoto, são células diploides, pois apresentam 46 cromossomos. O espermatozoide, gameta masculino, é haploide e possui 23 cromossomos. Então, as células somáticas são as células que formam o nosso corpo, como, por exemplo, uma célula muscular e uma célula nervosa. Assim como o zigoto. Zigoto é a primeira célula que se forma após a fecundação. Essas células são diploides. O que significa ser diploide? Os cromossomos estão aos pares. No espermatozoide, que é o gameta masculino, assim como no ovócito, que é o gameta feminino, existe a metade da constituição cromossômica. Então, se o total são 46 cromossomos nas células somáticas, serão 23 nos gametas. O gameta ele é haploide. Haploide significa que ele não tem um par, o cromossomo está sozinho, sem o seu par, ok? Número 4. Pelas figuras, não existem alterações em relação ao número de cromossomos. Ambos os indivíduos apresentam 46 cromossomos. Então, observando o cariótipo, identifica-se que o cariótipo está normal e os dois indivíduos têm 46 cromossomos cada um. A determinação do sexo é possível a partir da identificação dos cromossomos sexuais. XY no homem e XX na mulher. A primeira imagem é de um cariótipo masculino e a segunda imagem é de um cariótipo feminino. Então, observa-se o par de cromossomos sexuais e consegue fazer, é possível fazer essa distinção. Número 5, letra A.
associação de moléculas de DNA com proteínas histonas. Histona é o nome específico da proteína que está associada ao DNA, formando a cromatina. Letra B. Eucromatina representa a região desespiralizada da cromatina, enquanto heterocromatina representa a região condensada, tá? Então, na cromatina tem partes que ficam condensadas, que ficam, espiralizadas, e essas partes são chamadas de heterocromatina. Os trechos que estão descondensados são aqueles trechos chamados de eucromatina. Letra C. Proteínas que se associam ao DNA, organizando e regulando a função de condensação. São as proteínas histonas que estão associadas à cromatina. Agora, atividades propostas. Essa seção está nas páginas 70 a 72. Número 1, letra B de bola. Carioteca possui poros para a passagem de macromoléculas. Falamos isso agorinha em uma dessas questões anteriores. Número 2, letra D de dado. Telocêntrico, acrocêntrico e metacêntrico. Telocêntrico é quando o centrômero está bem na pontinha da extremidade. Acrocêntrico é quando ele está próximo à extremidade. E metacêntrico é quando o centrômero está no meio do cromossomo. Número 3, letra B de bola. 2, 3 e 4. Então, gene é o segmento de DNA com instrução para formar a proteína. Cromossomo é a estrutura formada por DNA e proteínas, visível na divisão celular. Então, é possível se observar a estrutura do cromossomo na divisão celular. E cariótipo é a imagem do cariótipo ou da constituição cromossômica de uma pessoa. Número 4, letra B de bola. Sexo masculino, síndrome de Klinefelter. XXY. Então, essa síndrome afeta os homens e eles têm um cromossomo X extra. Número 5, letra A. 1 é verdadeira. Nucleolo é a região de síntese de RNA ribossomal. Número 6, letra E. 44 cromossomos autossomos mais XX, que é o par de cromossomos sexuais. Número 7, letra C de casa. Diploide e haploide. Lembrando, diploide para as células somáticas, haploide para os gametas. Diploide, os cromossomos se encontram aos pares. Haploide, esses cromossomos estão sozinhos, eles não têm mais os pares. Número 8, letra C. Translocação é o tipo de mutação. Agora, então, a seção Mergulhando Fundo, que está nas páginas 72 e 73. Número 1. Os termos cromossomo e cromatina se referem ao material genético, ou seja, filamento de DNA e proteínas que está localizado no núcleo. O cromossomo é o filamento duplicado e condensado que a gente observa no momento da divisão celular, e a cromatina é o filamento descondensado. Repara, descondensado na sua maior parte, então com algumas regiões um pouco condensadas, ou seja, descondensado é a eucromatina, algumas regiões um pouco condensadas, heterocromatina. A cromatina, ela é observada na intérfase, ou seja,
quando esta célula não está se dividindo. Então, aqui a gente observou a diferença entre cromossomo e cromatina. Ambos se referem ao material genético, mas observamos as diferenças entre eles aqui. Número 2, letra A, ovócito e espermatozoides com 11 cromossomos e células musculares com 22 cromossomos. Então, as células musculares, no caso desse exemplo, são diploides e têm 22 cromossomos. Isso significa que os gametas precisam ter a metade da constituição genética, 11 cromossomos. Letra B de bola, sexo masculino. Os cromossomos sexuais, eles são de tamanhos diferentes, por isso, X, que é o cromossomo sexual que tem o tamanho maior, e Y, que é o cromossomo sexual que tem o tamanho menor. Então, se você observa o par de cromossomos sexuais com cromossomos de tamanhos diferentes, isso indica XY. Se o par de cromossomos sexuais tiver os dois cromossomos do mesmo tamanho, seria então o sexo feminino, quando teríamos XX. Número 3, letra A. Análise numérica e estrutural dos cromossomos, realizada pelo estudo dos cromossomos das células do líquido amniótico a partir da 16ª semana de gestação. Para relembrar aqui, né? Na verdade, a gente ainda não falou sobre isso, então nem é relembrar especificamente, mas o líquido amniótico é o líquido que preenche a bolsa amniótica onde o bebê está em desenvolvimento. Ali naquele líquido ficam algumas células. Quando esse líquido ele é retirado, né, através de uma punção, vem algumas células ali naquele líquido e essas células podem ser analisadas. Isso é possível a partir da 16ª semana de gestação. Número 3, letra B, síndrome de Down, Turner, Klinefelter e outros tipos de malformações congênitas. Bom, agora, então, a correção das questões do capítulo 10. Primeiro, a sessão agora é com você, que está lá na página 79. Número 1. Então, aqui a gente tem, observa, as principais características de cada uma das fases da divisão celular. Número 1. Prófase, condensação da cromatina, formação do fuso mitótico e desintegração da carioteca. O que é a formação do fuso mitótico? É a organização dos centríolos para que eles possam formar aqueles filamentos que se inserem nos cromossomos e que fazem com que esses cromossomos migrem, ok? Metáfase, disposição dos cromossomos no plano equatorial da célula. Anáfase, ruptura dos centrômeros e migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Então, os centrômeros se separam para que essas cromátides irmãs possam ser separadas e possam migrar para os lados opostos da célula. E telófase, desespiralização dos cromossomos e reconstituição da carioteca e nucleolo. Número 2, na questão 2, vocês têm essa imagem aqui e vocês precisam identificar qual é a fase em cada uma dessas células que estão numeradas aqui, ok? Então, nós temos aqui a célula número 1, onde a gente observa uma célula em intérfase. Por que em intérfase? O núcleo inteirinho aqui formado com o material genético todo desorganizado lá dentro, ou seja, formato de cromatina. Número 2, essa célula aqui, prófase. Se você compara com a célula número 1, aqui na número 2 você consegue começar a ver
as estruturas dos cromossomos. Então, esse material genético já começa a se organizar no formato de cromossomo. Isso é característico da prófase. Número 3, metáfase. Observa que você vê aqui esse material genético todo organizado bem no meio da célula, que é o plano equatorial ou a placa metafásica. É a mesma coisa, tá? E número 4, essa célula aqui, anáfase. Observa que você vê os cromossomos migrando, alguns indo em direção a um dos lados, outros indo em direção ao outro lado, ok? Seção agora é com você da página 83. Número 1, letra B de bola. 4 células com 4 cromossomos. Seção agora é com você da página 91. Número 1, letra D de dado. Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. Depois, seção testando seus conhecimentos das páginas 92 e 93. Número 1, letra A. Pois ocorre a duplicação do DNA na fase S. Então, vamos lembrar aí do ciclo celular. Na intérfase tem uma fase chamada de fase S, que é a fase de síntese de material genético, ou seja, a fase em que ocorre a duplicação do DNA. Letra B. Diminui para metade, pois é a fase da divisão celular. Então, quando a divisão celular acontece, aquele material genético diminui porque a célula se dividiu. Letra C. Não há duplicação do DNA nem divisão. Então, a quantidade não se altera. Número 2, letra A. Metáfase, onde ocorre a máxima condensação. Então, durante a divisão celular, a fase da metáfase é a fase em que aquele cromossomo atingiu a sua compactação máxima. Letra B, 32 cromossomos, mesmo número da célula original, ou seja, da célula que deu origem. Número 3, letra A, emparelhamento dos cromossomos homólogos. Então, essa é uma característica bastante importante que a gente só observa na meiose. Letra B, mitose. Vai formar células filhas com o mesmo número da célula original, a mesma quantidade de material genético. E na meiose, as células filhas são formadas com metade do número de cromossomos da célula original, ok? Lembra sempre que meiose, meio, a quantidade é reduzida à metade. Número 4, letra A. Em 60 minutos, a população é multiplicada por 8. Então, em 4 horas, a população de 100 vai ser multiplicada por 8, 4 vezes, ok? Multiplicada por 8 uma única vez em 1 hora. Em 4 horas, tem que ser multiplicada por 8, 4 vezes. Quem é multiplicada por 8? A população. Isso vai dar 409.600 bactérias. Letra B, bipartição ou divisão binária, o mecanismo de reprodução das bactérias. Número 5, letra A, produção de gametas. Letra B, mitose. Letra C, também mitose. Letra D, ocorre a fase S,
com duplicação do DNA nas espermatogônias ou ovogônias. Então, se a gente estiver falando de um indivíduo do sexo masculino, essa duplicação de material genético ocorre nas espermatogônias. Se a gente estiver falando de um indivíduo do sexo feminino, a duplicação do material genético ocorre nas ovogônias, tá? E atividades propostas estão nas páginas 94 a 96. Número 1, letra D de dado, 14 moléculas de DNA. Número 2, letra A, né, que é a opção 1. A duplicação do DNA ocorre no período S. Já falamos em algumas questões anteriores. Número 3, letra E, que corresponde a 1C, 2B e 3A. Número 4, letra A. Então, no ser humano, ela ocorre de fora para dentro e na banana, ou seja, nos vegetais, ela ocorre de dentro para fora. As diferenças em relação à citocinese. Número 5, letra D de dado, que corresponde à seguinte ordem: 1, 4, 2 e 3. Número 6, letra B de bola, rapidez, simplicidade e semelhança genética. Número 7, letra C, 2 células somáticas com 550 cromossomos e sexuais com 275 cromossomos, tá? Número 8, letra D de dado, meiose e meiose. Número 9, letra D de dado, pareamento dos cromossomos homólogos. E número 10, letra C, que corresponde a 1 e 3. Última parte é a seção Mergulhando Fundo, que está nas páginas 97 e 98. Número 1, letra A, células 3 e 4, pois tem o núcleo bem definido e não tem cromossomos. Letra B, a célula 5 é o início da telófase, então é possível observar o DNA condensado está nas células filhas e o fragmoplasto está se formando. Então, a célula 8 mostra o final da telófase. Os cromossomos eles já estão se descondensando nas células filhas, a carioteca está se refazendo e a parede celular se formando entre as células filhas. Então, célula 5, início da telófase, célula 8, final da telófase. Número 2, figura 2, ovário. A formação dos ovócitos por meio da meiose reduz a quantidade de DNA pela metade. Figura 2, epitélio intestinal. Formação por mitose de células com a mesma quantidade de DNA. Então, na figura 2, você observa a redução da quantidade de DNA porque aconteceu meiose e foi no ovário. E na figura 1, você observa a mesma quantidade de DNA porque ocorreu mitose. Número 3, letra B de bola, que corresponde a B, C, D e E, são formados na telófase 1. Número 4, letra A, prófase 1, ou seja, especificamente no paquíteno. Ocorre a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos.
Isso é o crossing over, tá? Ou então permutação, é a mesma coisa. E letra B, emparelhamento dos cromossomos homólogos, certo, gente? Deixa eu ver, eu acho que terminou. Isso aí, terminado, tá? Então, essa semana a gente fez a correção desses exercícios, certo? Se vocês tiveram dúvida nessa correção, perdão, ou se vocês tiverem marcado uma resposta diferente, não tenham entendido, manda mensagem para mim lá no Google Class que eu vou tirar essas dúvidas que vocês tiverem, tá legal, galera? No mais é isso, continuem estudando, continuem se dedicando e a gente se encontra na próxima semana. Beijo para todo mundo!